Os objetivos principais desse trabalho são de analisar a equação de von Bertalanffy, demonstrar como mudar as constantes pode afetar a equação e depois aplicar a equação no modelo de crescimento animal de tilápias Nilo. Buscamos, num todo, demonstrar como as EDOs, as equações diferenciais ordinárias, são importantes para o mundo científico e com aplicações práticas no mundo contemporâneo. Modelos de crescimento populacional são ferramentas matemáticas que buscam elucidar a evolução de variáveis ao longo do tempo. Esses modelos levam fatores biológicos, fisiológicos e ambientais em conta. Eles buscam prever e elucidar o futuro de organismos, sendo muito utilizados em práticas de controle populacional ou de práticas sustentáveis. Na aquicultura, esses modelos são importantíssimos, pois ajudam a regular a densidade, a alimentação, a saúde dos peixes, a maximizar o lucro e a produtividade, indicando o peso ideal que o peixe deve ser vendido, além da importância na gestão sustentável desses negócios. Assim, por fim, conseguimos ver que a equação de von Bertalanffy é uma EDO de primeira ordem, que leva em conta processos catabólicos e anabólicos, é uma equação que tenta prever o futuro daquela população, descrever, e é um modelo simplificado, mas muito eficiente para o que se propõe a fazer. Bom, o modelo proposto por von Bertalanffy ele consiste de um sistema formado por uma equação diferencial, que é a derivada de P em relação a T, mais beta P igual a alfa P elevado a 2/3, onde P de 0 é igual a P0. Então, o P ele equivale ao peso do peixe em função do tempo, P0 é o peso inicial desse animal, o alfa é a constante de anabolismo e beta a constante de catabolismo. Bom, essa é uma equação diferencial de Bernoulli. Por conta de seu formato, nós podemos perceber isso, e também ela é uma equação não linear, por conta do expoente 2/3 na função desconhecida P. Esse expoente ele é dado por conta de uma relação alométrica entre o peso do peixe e também o tamanho da superfície corporal desse animal. Para resolver essa equação, nós vamos utilizar as técnicas de substituição de variáveis e também do fator integrante. Para resolver essa EDO, nós podemos primeiro dividi-la por P elevado a 2/3. Então, utilizar uma nova variável, z igual a P elevado a 1/3, e encontrar a sua derivada. Com esses dois valores em mãos, nós chegamos a uma nova equação, dz dt mais beta z sobre 3 igual a alfa sobre 3. Essa é uma EDO linear de primeira ordem, por isso nós podemos utilizar o método do fator integrante para resolvê-la. Encontrando o fator integrante, nós podemos voltar para a função P. Admitindo o peso máximo atingível por um peixe, também conhecido como capacidade de suporte, como o limite de t tendendo ao infinito da função P, nós encontramos alfa sobre beta ao cubo. Também resolvendo o PVI inicial para encontrar o valor da constante, nós chegamos a esse valor de C. Substituindo o limite e a constante na nossa equação, nós chegamos a essa solução, que corresponde ao crescimento em peso de um peixe durante um determinado período de tempo. Bom, partindo para as aplicações, nessa primeira análise nós vamos usar os valores para as constantes de anabolismo de 0,6 e de catabolismo de 0,4, partindo de três condições iniciais diferentes, de 0,5 gramas, 1 grama e 2 gramas, fazendo essa mesma análise nesses três casos durante um período de 24 meses, onde a gente conseguiu ver um crescimento durante esse período e próximo do 20º mês uma estabilização no peso no valor entre 3,1 a 3,2 gramas. Aqui nesse primeiro gráfico a gente consegue observar que por mais que eles tenham uns pontos iniciais diferentes, né, o peso inicial diferente, após um certo período de tempo, ali de aproximadamente 20 meses, os três casos ficam com valores de peso próximo, se estabilizando ali perto de 3,1 a 3,2 gramas. E por que isso ocorre? Que por mais que o peso inicial afete, o que realmente impacta de fato o crescimento do peixe são as constantes de anabolismo e catabolismo, que de fato vão
estabelecer um limite do crescimento daquele peixe. Partindo agora para a nossa segunda análise, nós utilizamos de novo os mesmos 3 pontos iniciais de 0,5, 1 grama e 2 gramas e o mesmo período de 24 meses, só que dessa vez invertendo as constantes de anabolismo e catabolismo, ou seja, anabolismo com 0,4 e catabolismo com 0,6. E dessa vez, nesse mesmo período, a gente observou uma diminuição do peso dos peixes nos 3 casos e ocorrendo também perto do mês 15 ao mês 20 uma estabilização do peso deles de 0,3 gramas. Então aqui nesse segundo gráfico a gente novamente percebe os 3 pontos iniciais diferentes, mas que após um tempo eles convergem para valores muito próximos, isso por causa das constantes. Nesse caso, para uma diminuição, que como nós estamos usando valores hipotéticos muito pequenos e que não consideram diversos fatores que ocorrem na natureza, isso seria o equivalente a dizer que após um certo período de tempo esses peixes deixariam de existir. Agora nós vamos tratar de um caso prático, usando de exemplo as tilápias do Rio Nilo, ou seja, vamos estar usando constantes mais próximas daquelas encontradas na realidade, sendo a constante de anabolismo 5,3 e a constante de catabolismo 0,48. Essas constantes foram retiradas de outras pesquisas que tentaram estimar qual eram essas constantes para essa espécie. Nós vamos fazer essa análise num período de 6 meses, que é o período considerado para esse peixe entrar na idade adulta, e usando um peso inicial de 26 gramas, que é o peso médio de nascença para essa espécie. Bom, aqui nesse gráfico nós podemos observar que nós tivemos um crescimento bem maior do que nos primeiros casos, visto que agora nós estamos utilizando constantes mais próximas da realidade. E esses valores que nós obtivemos com o modelo para esse peixe são bem satisfatórios, considerando que eles se aproximam muito dos valores reais de peso e crescimento desse peixe nesse período de tempo. Considerando que a tilápia do Rio Nilo, ela é esperada que chegue a um peso de 500 gramas num período de 4 a 6 meses, que é justamente o que acontece com esse modelo. Com esse trabalho, podemos ver como as equações diferenciais, que muitas vezes parecem muito teóricas, na verdade têm aplicações diretas em problemas reais, como por exemplo o crescimento de peixes. O modelo de von Bertalanffy foi essencial para isso, porque ele nos mostrou que ao levar em conta fatores como anabolismo e catabolismo, é possível prever com boa precisão o peso final de um peixe ao longo do tempo. Durante o desenvolvimento, aplicamos técnicas importantes, como a substituição de variáveis e fator integrante, para resolver a equação e chegar numa solução geral. Com essas simulações, ficou claro como os parâmetros do modelo alfa e beta afetam diretamente no crescimento, podendo acelerar ou até limitar o ganho de peso desses animais. No fim, esse estudo reforça como a matemática é uma ferramenta capaz de ajudar na produção sustentável, no manejo de recursos naturais e em decisões que envolvem a economia e meio ambiente.